Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo as melhores chips, as melhores múltiplas e também estar ganhando aí muito dinheiro, já que é o nosso objetivo, né? E hoje estarei aí analisando e dando palpites para os jogos do dia 16 de 4 de 2022, onde teremos aí Campeonato Brasileiro Série A e Série B, teremos aí também La Liga, teremos Premier League, também temos Copa da Inglaterra, temos Campeonato da Argentina e temos muita coisa para analisar aí hoje. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu venho pedir aí para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante para mim. Beleza? Vamos começar aí pelo Campeonato Brasileiro, Série A, onde o primeiro confronto é Goiás contra Palmeiras. Vamos estar aí analisando o Goiás. O Goiás, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 e ganhou apenas 1. Perdeu de 3 a 0 para o Curitiba, perdeu de 3 a 1 para o Atlético Goianiense, perdeu de 1 a 0 para o Atlético Goianiense, perdeu de 3 a 2 para o Iporá e ganhou de 2 a 0 do Iporá. O Palmeiras, das últimas 5 partidas, ele perdeu 2 e ganhou 3. Ganhou de 8 a 1 do Independente Petroleiro, perdeu de 3 a 2 em casa para o Ceará pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou de 4 a 0 do Deportivo Táchira e por aí vai. Vamos ver aí agora o resumão dos times. O Goiás vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas, né? Aí obviamente tomou gol nos 4. O Palmeiras, dos últimos 6 jogos, em 6 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos, em 6 foram mais do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos que o Palmeiras e o Goiás se enfrentaram, o Palmeiras tomou gol nos 7 jogos. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 o Goiás foi o primeiro a marcar. Dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram mais do que 4,5 cartões. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos que 10,5 escanteios. O que eu acho dessa partida, gente? Eu acho que o Palmeiras, para essa partida, ele vai vir com sangue nos olhos para poder ganhar a primeira partida do campeonato, para não ficar muito para trás. Fez um excelente resultado ganhando de 8 a 1 do Oriente Petroleiro em casa. Então agora ele vai partir para cima do Goiás, justamente para poder tentar, né, ganhar o jogo, para poder conquistar os seus primeiros 3 pontos, a sua primeira vitória no campeonato. Então, bem safezado dependendo da odd, Palmeiras ou empate e over 1,5 gols. Palmeiras ou empate ou over 1,5 gols, dependendo aí da odd, beleza? Vamos para o próximo jogo. Próximo jogo teremos aí Corinthians e Avaí. Gente, é muito jogo, tá? Para poder analisar. Não posso analisar todos. Tenho que escolher os melhores. Então o próximo é Corinthians e Avaí. Beleza? Corinthians e Avaí. A 1xBet está dando como Corinthians é super favorito para essa partida, pagando uma odd de 1,35 e o Avaí está pagando uma odd de 10. Vamos analisar o Corinthians. O Corinthians, das últimas 5 partidas, ele perdeu 2 e ganhou 3. Ganhou de 1 a 0 do Deportivo Cali em casa pela Libertadores, ganhou de 3 a 1 fora de casa do Botafogo, perdeu de 2 a 0 pro Clube Hours Riding, perdeu de 2 a 1 pro São Paulo, ou seja, a fase do Corinthians estava ruim, porém agora está ficando boa. Vamos ver aí agora o Avaí. O Avaí, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ganhou de 1 a 0 do América Mineiro, empatou em 0 a 0 com o Brusque, empatou em 1 a 1 com o Brusque, perdeu de 2 a 1 pro Ceilândia, ganhou de 3 a 0 do Ercílio Luz, perdeu de 4 a 1 do Avaí, do Figueirense. Ou seja, realmente a fase não é boa. Corinthians é super favorito também. Corinthians é super favorito, então posso colocar vitória seca do Corinthians, Corinthians jogando em casa, time titular,
a Fiel vai estar aí empurrando o Corinthians e não tem outro resultado, gente. Corinthians, vitória seca. Vamos aí agora para Cuiabá e Fluminense. Cuiabá e Fluminense. Vamos estar analisando Cuiabá e, pelo que a gente está vendo, não temos favoritos para a partida. O Cuiabá, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. Perdeu de 2-0 para o Racing, ganhou de 1-0 do Fortaleza, ganhou de 2-0 do Melgar, ganhou de 4-0 do União, ganhou de 3-2 do União, ganhou de 1-0 do Dom Bosco, por aí vai. Já o Fluminense das últimas 5 partidas, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu de 3-0 para o Júnior na Sul-Americana, empatou em 0-0 com o Santos, ganhou de 3-0 do Oriente Petroleiro, empatou 1 com o Flamengo, ganhou de 2-0 do Flamengo. Ou seja, gente, se eu fosse qualificar aqui um time para ser realmente favorito para essa partida, Cuiabá. Cuiabá jogando em casa, Cuiabá com o time fechado, vai dar trabalho pro Fluminense, vai dar bem trabalho. Porém, esse jogo aí tá com cara de ser under, porque o Fluminense, se começar perdendo, e eu hoje acho que ele não tem força para correr atrás do Cuiabá jogando em casa. E acredito eu que o Fluminense vai jogar recuado em casa, fora de casa, para não tomar tantos gols, tá? Também acredito eu que o Fluminense não vai propor tanto jogo assim. Então, safe do safe, under 3.5 gols. Para mim não é jogo aí que vai sair muitos gols, tá? Under 3.5 gols. Mesmo que o Cuiabá goste de fazer bastante gol em casa, eu acredito que o Fluminense ele vai ficar fechadinho para não tomar. Então, um under 3.5 é bem safe. Passando aí agora para o Campeonato Brasileiro Série B, onde teremos aí CRB e Vasco. O CRB é um pouco mais favorito que o Vasco, porém nada de muito diferente. Vamos analisar aí o CRB. O CRB, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 e ganhou 3 seguidas. Ganhou de 2-0 do Asa, ganhou de 2-1 do Asa, ganhou de 1-0 do CSA, perdeu de 1-0 do CSA, perdeu de 3-1 para o Sport, empatou em 0-0 contra o Ceará. Vamos ver o Vasco. O Vasco das últimas 5 partidas. O Vasco das últimas 5 partidas, ele perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Empatou em 1-1 com o Vila Nova, perdeu de 1-0 para o Flamengo, 1-0 para o Flamengo novamente, ganhou de 3-0 do Resende, empatou em 1-1 com o Juazeirense. Beleza, a fase do Vasco não é boa, vamos conferir. O resumão: CRB vem de 3 vitórias seguidas, o Vasco vem de 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 10 jogos, em 8 foram menos que 2.5 gols nos jogos das equipes. Dos últimos 6 jogos do CRB, em 6 foram menos que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos das equipes, em 9 foram menos que 10.5 escanteios. Confronto frente a frente: CRB sofreu gol nos últimos 6 jogos contra o Vasco, e dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. Ou seja, gente, temos duas análises aí para esse jogo. Ambas marcam, que vem muito forte, e também under 2.5, tá? Ambas marcam muito forte e under 2.5, belezinha? Então, para esse jogo a gente ainda pode colocar até um resultado exato de 1-1, tá? Até um resultado exato. Então, beleza. Ficou em under 2.5, ambas marcam e resultado correto de 1-1. Vamos aqui agora para Inglaterra, onde temos Premier League. Premier League, temos aí Tottenham contra Brighton Albion. Dos últimos 5 jogos do Tottenham, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. E dos últimos 5 jogos aí do Albion,
ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Vamos dar uma olhadinha no Tottenham. Partidas. Ganhou de 4-0 fora de casa do Aston Villa, ganhou de 5-1 em casa do Newcastle, ganhou de 3-1 em casa do West Ham, ganhou de 2-0 do Bristol Albion, perdeu de 3-2 para o Manchester United, ganhou de 5-0 do Everton, ou seja, Tottenham tá vindo um rolo compressor. Vamos ver o Albion. O Albion, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Ganhou de 2-1 do Arsenal, empatou em 0-0 com o Norwich, perdeu de 2-0 do Tottenham, perdeu de 2-0 do Liverpool, perdeu de 2-1 do Newcastle United. Vamos ver aqui o resumão. Tottenham vem de 4 vitórias seguidas. Dos últimos 6 jogos do Tottenham, em 5 foram mais que 2.5 gols. Dos últimos 8 jogos do Albion, em 6 ele foi o primeiro a sofrer. Dos últimos 7 jogos, em 5 perdeu o primeiro tempo. Dos últimos 7 jogos do Tottenham, em 5 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 5 jogos do Albion, em 4 foram menos do que 4.5 cartões, e por aí vai, frente a frente. Dos últimos 10 jogos, em 9 foram menos que 4.5 cartões, e dos últimos 7 jogos, em 5 foram menos que 10.5 escanteios. Gente, realmente não tenho o que inventar para essa partida. Vitória sequíssima do Tottenham, vive uma fase melhor, tá jogando em casa, vem aí de 4 vitórias seguidas. Eu não acredito que seja agora que ele vai escorregar. Então, vitória sequíssima do Tottenham, não tem nem o que colocar. Vitória sequíssima do Tottenham. Vamos aí agora para Manchester United e Norwich. Manchester United não vem numa fase muito boa. Nos últimos 5 jogos ele empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. Opa, perdão. Vamos lá. Perdeu de 1-0 para o Everton, empatou em 1-1 com o Leicester, perdeu de 1-0 para o Atlético de Madrid, ganhou de 3-2 do Tottenham, perdeu de 4-1 para o Manchester City, empatou 0-0 para o Watford. Vamos ver o Norwich. Zebrinha do campeonato. Ganhou de 2-0 em casa do Burnley, empatou em 0-0 contra o Albion, perdeu de 2-1 para o Leeds, perdeu de 3-1 para o Chelsea, perdeu de 3-1 para o Brentford. Ou seja, a gente não tem nem muito que analisar isso aqui, de verdade. O Manchester United já vem de 3 jogos sem vitória, já vem de 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos em 5 foram menos que 2.5 gols. Manchester United, dos últimos 5 jogos em 4, foi o primeiro a sofrer gol. Por aí vai, gente. São 2 times que realmente estão under. Só que aqui, no confronto frente a frente, tem algo legal. O Manchester United já vem de 5 vitórias seguidas sobre o Norwich. O Norwich sofreu gol nos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram. E dos últimos 5 jogos, em 5, o Manchester United foi o primeiro a marcar, tá? Ou seja, não posso colocar aqui uma vitória do Manchester United, justamente porque a fase também não é boa. Então, pelo menos, eu vou colocar aí que o Manchester United vai fazer um gol no jogo. Se tiver odd, um gol no jogo se tiver odd, beleza. E under 3.5 gols, para ficar suave. Vamos aí agora ver o Southampton contra Arsenal. Southampton contra Arsenal, já dá para ver que a fase não é boa. Dos últimos 5 jogos do Arsenal, ele ganhou 2 e perdeu 3. E dos últimos 5 jogos aí do Southampton, ele perdeu 4 e empatou 1. Gente, jogo de under de novo. Vamos ver aqui agora direto o resumo. Southampton vem de 6 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7 jogos. Os últimos 6 jogos foram mais do que 2.5 gols. Os últimos 4 jogos foram ambas marcam. Os últimos 5 jogos foi o primeiro a sofrer gol. Dos últimos 8 jogos foi menos que 4.5 cartões. O Arsenal, dos últimos 6 jogos foram menos que 4.5 cartões. E por aí vai. Gente, outro jogo under, tá? Outro jogo under. Não tem porquê colocar aí o Arsenal como favorito, não é.
porque mesmo estando aí em quinto lugar, lutando ali por uma vaga na Champions, vem de 2 derrotas seguidas. Ou seja, não dá para confiar. O Southampton está lá em 14º lugar. Mas se a gente parar e analisar, o Southampton já não quer mais nada no campeonato. Já o Arsenal, ele tem obrigação de ir para cima para tentar fazer o resultado, para continuar brigando ali, para entrar na fase de classificação para a Champions League. Ou seja, o que a gente pode colocar aí? Vitória do Arsenal ou empate. Vitória do Arsenal ou empate. Eu não acredito que ele vai perder para o Southampton, tá? O time do Southampton hoje não é um time bom. Então, vitória do Arsenal ou empate. Beleza? Temos aí agora Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra, que é um jogaço, é uma semifinal entre Manchester City e Liverpool. Beleza? Onde nós não temos favorito. Temos um pouco do Manchester City, porém, basicamente nada. Eu não vou nem analisar os dois times, porque é sacanagem analisar os dois times, né? Olha isso, os últimos 5 jogos do Manchester City foi 3 vitórias e 2 empates. Dos últimos 5 jogos aí do Liverpool foi 3 vitórias e 2 empates também. Ou seja, são dois times aí que realmente não gostam de perder. Vamos direto pro resumão. O Manchester City já está a 10 jogos sem derrotas. O Liverpool já está a 7 jogos sem derrotas. O Liverpool sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 jogos do Manchester City, foram menos que 2,5 gols. Dos últimos 4 jogos do Manchester City, ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 6 jogos do Liverpool, ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 6 jogos do Liverpool, os jogos foram menos que 4,5 cartões e por aí vai. O Manchester City já está numa invencibilidade de 5 jogos sem perder para o Liverpool. Sofreu gol nos últimos 4 jogos contra o Liverpool. O Liverpool sofreu gol para o Manchester City nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 jogos foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos foram ambas marcas. Dos últimos 5 jogos foram menos que 4,5 cartões. E dos últimos 5 jogos foram menos que 10,5 escanteios. Gente, para essa partidaça aqui, eu não tenho como colocar outra coisa a não ser ambas marcam. O ambas marcam vem muito, mas muito forte. Porque quando um time faz gol, quando o Manchester City faz gol, o Liverpool faz gol, ambos correm atrás para poder empatar o jogo. Então, ambas marcam aí, tranquilo e calmo, sem pena, tá? Poderia até colocar um over 1,5, um over 2,5, porém eu não estou tão confiante assim, porque o último jogo que eles enfrentaram foi 2-2. Agora, ambos os times já conhecem como o outro time joga. Então, quer dizer, agora eles já vão proteger mais, já vão marcar mais, entendeu? Então, acho que vai ficar um pouco mais difícil de sair gol. Então, é por isso que ambas marcam vai vir aí bonito, porque se um fizer, o outro vai correr atrás. Então, vem muito forte. Beleza? Temos aí agora La Liga, onde eu vou estar analisando apenas o jogo aí do Getafe contra Villarreal. Dos últimos 7 jogos do Villarreal, ele perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. E dos últimos 5 jogos aí do Getafe, ele empatou 2, ganhou 1 e perdeu 2. Beleza, vamos só por resumão, porque os dois times eles estão bem under. O Villarreal já vem de 3 jogos sem derrotas. Dos últimos 5 jogos das equipes dos últimos 5 jogos das equipes foram menos que 2,5 gols. O Villarreal sofreu gol, foi o primeiro a sofrer gol nos últimos 4 jogos. O Getafe dos últimos 8 jogos foi mais do que 4,5 cartões na partida. Dos últimos 8 jogos do Villarreal foram menos que 4,5 cartões. Dos últimos 9 jogos do Getafe foram menos que 10,5 escanteios. Dos últimos 6 jogos do Villarreal foram menos que 10,5 escanteios. Frente a frente,
O Villarreal vem de 5 jogos de vitórias em cima do Getafe, vem de 6 jogos sem perder. O Getafe só tomou gol nos últimos 8 jogos contra o Villarreal. O Villarreal foi o primeiro a marcar nas últimas 5 partidas. Dos 9 jogos, em 7 foram mais que 4.5 cartões, e dos últimos 8 jogos, em 8 foram menos que 10.5 escanteios. Ou seja, super favorito para essa partida. Villarreal com certeza. Ele tá pagando até uma odd boa, tá? 2.55. Então o que a gente pode colocar aí? Villarreal ou empate. Villarreal ou empate, que a odd deve estar mais ou menos 1,60, 1,70. Então Villarreal ou empate para ficar suave. Vamos aí agora para Bundesliga. Onde teremos aí Borussia Dortmund contra Wolfsburg. Nos últimos 5 jogos aí do Borussia Dortmund, foram 3 vitórias do Borussia, 1 empate e 1 derrota. E dos últimos aí 5 jogos do Wolfsburg, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Vou estar analisando aí agora somente o Borussia. Ok, partidas. Ganhou de 2-0 do Stuttgart, perdeu de 1-0 por RB Leipzig, empatou em 1-1 contra o Köln, ganhou de 1-0 do Mais 05, ganhou de 1-0 do Arminia Bielefeld. Vamos ver aí agora o resumão. Resumão das equipes. Dos últimos 5 jogos aí do Wolfsburg, em 5 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Borussia, em 5 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Borussia, em 5, o Borussia foi o primeiro a marcar. Dos últimos 9 jogos do Borussia, em 7, foram mais do que 4.5 gols. Dos últimos 5 jogos do Wolfsburg, em 4 foram menos do que 4.5 gols. Desculpa, gente, estou gravando tarde, pelo que vocês estão vendo, estou um pouco cansado com sono, mas faz parte. Dos últimos 7 jogos do Borussia, confrontos frente a frente, o Borussia vem de 7 vitórias seguidas contra o Wolfsburg. O Borussia vem de uma invencibilidade de 13 partidas sem perder. O Wolfsburg tomou gol nos últimos 7 jogos. Dos últimos 8, em 6 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos, em 6 o Borussia foi o primeiro a marcar. Dos últimos 10 jogos, em 8 foram menos que 4.5 cartões. Vamos ver. Borussia super favorito para essa partida, jogando em casa. Segundo lugar, a caça do Bayern, não tem como colocar outra coisa. Vitória seca do Borussia, sem enrolação. Tem um jogo aqui que é muito interessante, que é esse jogo do Freiburg contra o Bochum. Por quê? O Freiburg ele está com 48 pontos, 3 pontos atrás do RB Leipzig, tá? E o Bochum, ele está lá em 12º, sem pretensões nenhuma no campeonato. Esse jogo é totalmente importante para o Freiburg, porque se ele ganhar, ele vai empatar no número de pontos do RB Leipzig. Aí mesmo que a briga aí pelas vagas da Champions ficarão abertas, beleza? Então, analisando isso, temos aí um Freiburg totalmente favorito e um Bochum nem tanto. Das últimas 5 partidas aí do Freiburg, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. E das últimas 5 partidas aí do Bochum, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Vou pular logo direto pro resumão, pra gente saber como é que vai ficar isso aí. O Bochum já vem de 3 jogos sem derrotas. O Freiburg, dos últimos 5 jogos, foram ambas marcam. Foi o primeiro a marcar nos últimos 6 jogos. O Bochum foi o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos. Dos últimos 10 jogos do Freiburg foram menos que 4.5 cartões. E os últimos 5 jogos aí do Bochum foram menos que 10.5 escanteios. O Freiburg tomou gol nos últimos 11 jogos contra o Bochum. Dos últimos 8 jogos, em 7 foram ambas marcas. E dos últimos 10 jogos, em 8 foram menos que 4.5 cartões. Mesmo que o Freiburg ele seja muito favorito e necessite bastante da vitória, ele está sempre tomando gol contra o Bochum. Então o que a gente pode colocar aí? Temos duas alternativas. Vitória do Freiburg ou um empate, ou over 1.5. Só não vou colocar ambas marcam porque o Freiburg ele vai jogar um pouco fechado,
justamente porque ele tem condições de classificação aí para Champions. Então, o que a gente vai fazer? Vitória do Freiburg ou over 1.5 para ficar suave. Temos aí agora a Bundesliga, segunda divisão, que temos aí o time fortíssimo do St. Pauli. Quem conhece, o St. Pauli é um dos times aí que domina a segunda divisão, beleza? Está aí com 52 pontos, apenas um ponto do Schalke 04 e do Bremen. Ou seja, se o St. Pauli ganhar essa partida aqui, ele vai virar líder do campeonato. Líder do campeonato. Ele está atualmente como favorito para o jogo, com uma odd de 2,30. E o Sandhausen está com uma odd de 3,10. Dos últimos 5 jogos do St. Pauli, ela ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. E o Sandhausen é a mesma coisa, tá? Vamos logo para o resumo. O Sandhausen vem de 7 jogos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos que eles jogaram, foram menos que 2.5 gols. O St. Pauli também foram menos que 2.5 gols nas últimas 4 partidas. Ambas marcam tanto para o Sandhausen quanto para o St. Pauli. O Sandhausen com 6 jogos e o St. Pauli com 5. St. Pauli, dos últimos 7 jogos, em 5 foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos do St. Pauli, em 5 foi menos que 10.5 escanteios. Agora o combate frente a frente. O St. Pauli vem de 4 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram mais do que 2.5 gols. O St. Pauli foi o primeiro a marcar nos últimos jogos que as equipes se enfrentaram. Então a gente não tem muito mistério aqui não, gente. Não temos muito mistério aqui. O que a gente pode colocar aí? St. Pauli ou vitória. St. Pauli ou vitória. E um over 1.5 para ficar tranquilo, safezada. Vamos aí agora para o campeonato italiano, onde vamos estar aí analisando o jogo somente da Juventus e do Bolonha. Juventus e Bolonha. Dos últimos 5 jogos aí da Juventus, foram 4 vitórias e apenas uma derrota. E o Bolonha, dos últimos 5 jogos, foram 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Vamos justamente aí para o resumo. Sequência das equipes. Dos últimos 6 jogos aí do Bolonha, em 6 foram menos que 2.5 gols. E dos últimos 9 jogos da Juventus, em 9 foram menos que 10.5 escanteios. Combate frente a frente. A Juventus vem de uma invencibilidade incrível de 12 vitórias seguidas contra o Bolonha. Vem de uma invencibilidade mais incrível ainda de 20 jogos sem perder para o Bolonha. O Bolonha sofreu gol nos últimos 12 jogos. Dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram menos que 2.5 gols. Dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 a Juventus foi o primeiro a marcar. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 a Juventus venceu o primeiro tempo. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Só para tirar a prova dos 9. Beleza, se a Juventus ganhar a próxima partida, ela vai 65. Vai ficar a 1 ponto da Napoli. Porém, a Napoli também ainda vai jogar na rodada depois. Ou seja, esse jogo para a Juventus é um jogo importante, porém nem tanto. Então, se a Juventus fazer um gol ou 2, ela vai diminuir drasticamente o ritmo. Porque ela não precisa, entendeu? Já está basicamente classificado. Então, o que a gente pode colocar aí? Under 3.5 gols. Para ficar safe, suave, de boas. Under 3.5 gols. Não vou analisar o jogo da França, porque são 2 jogos aí que, na minha visão, não vale a pena. Jogo de meio de tabela e final de tabela. Outro jogo de meio de tabela, que não vale mais nada, ninguém se classifica para mais nada. Vamos aí agora lá para a Argentina, onde vamos estar aí analisando o brabíssimo atualmente da Argentina, que é o Racing, que vai estar jogando contra a União Santa Fé. Dos últimos 5 jogos do Racing, ele ganhou 5, e dos últimos 5 jogos aí do União Santa Fé, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Esse vale muito a pena. Analisando o Racing, vamos lá, partidas. Ganhou de 2-0 do Cuiabá, ganhou de 1-1 do Platense, ganhou de 1-0 do Platense, ganhou de 1-0
do River Plate, ganhou de 4-1 do Sarmiento, ganhou de 3-1 do Ginásio. Enfim, River Plate está passando um rolo compressor em todo mundo. União Santa Fé, dos últimos 5 jogos, como eu já falei, ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Ganhou de 3-1 do Oriente Petroleiro, ganhou de 1-0 do News Old Boys, empatou em 1-1 contra o Júnior, perdeu de 2-1 para o Petronato do Paraná. Gente, vou só ver aqui o resumão, mas eu já até sei, vocês também sabem. O Racing vem de 8 vitórias seguidas, vem de 13 jogos de invencibilidade, o União também vem de 3 jogos de invencibilidade, o Racing já vem de 3 jogos sem sofrer gols. União, dos últimos 5 jogos, em 4 foi ambas a marcar. Dos últimos 8 jogos do Racing, em 7 ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do União, em 4 ele foi o primeiro a marcar. E por aí vai. Combate frente a frente. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram mais que 4.5 cartões. E beleza. Gente, real, não tem o que colocar de diferente. Porque o Racing é super favorito para essa partida. Super favorito. E tem uma coisa que é importante, que o River Plate está vindo logo atrás do Racing. Ou seja, o Racing não pode nem pensar em empatar esse jogo. Porque se ele empatar e o River ganhar, o River vai passar. Então, vitória sequíssima aí do Racing, porque ele não pode deixar essa vitória escapar. Vitória sequíssima do Racing, jogando em casa, vai partir com tudo para poder ganhar o jogo, beleza? Vitória sequíssima do Racing. Vamos aí agora. Cadê? Para o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não é aqui não. Beleza. É lá em Portugal. Portugal, teremos aí o jogo do Porto contra Portimonense. Onde o Porto aí tá vendo aí amassando todo mundo. Dos últimos 5 jogos foram 5 vitórias seguidas. E o Portimonense dos últimos 5 jogos foram 4 derrotas seguidas e apenas uma vitória. Vamos ver aí o Porto. Beleza, ganhou de 1-0 do Vitória, ganhou de 3-0 do Santa Clara, ganhou de 1-0 do Boa Vista, empatou em 1-1 contra o Lyon, ganhou de 4-0 do Tondela, ou seja, Porto é Porto. Porém, essa odd é muito, mas muito baixa. Muito baixa mesmo. Vamos ver o resumo. Porto vem de 3 vitórias seguidas, de 5 jogos sem derrotas, sem sofrer gol há 3 jogos. Foi o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos, venceu o primeiro tempo nos últimos 4 jogos. Combate frente a frente. O Porto vem de 7 vitórias seguidas. O Portimonense vem de 14 jogos sofrendo gols para o Porto. Dos últimos 10 jogos, em 9 foram mais que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos, em 5, o Porto foi o primeiro a marcar. Gente, nesse jogo aqui em questão, eu gostaria muito de colocar uma vitória do Porto. Porém, não dá para jogar numa vitória do Porto com uma odd como essa. Não dá. Então, o que a gente pode fazer? Perdão. O que a gente pode fazer para tentar pegar uma odd legalzinha? Over 2.5. Hoje é a única entrada que daria para fazer com esse jogo do Porto. Over 2.5 para ficar suave. E com isso, gente, eu vou pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o like. E mais uma vez, reforçando, eu deixo toda a análise, todo o resumo dos jogos na descrição dos vídeos, beleza? E tem uma novidade aí, eu tô deixando o Instagram, beleza? O Instagram do canal, para que vocês possam estar fazendo a visualização aí do bilhete, dos bilhetes prontos, das múltiplas que eu faço, beleza? Agradeço, fiquem todos com Deus, tamo juntos, até mais, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis!